Bom dia, amada igreja. Saúdo a todos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Para começar o momento de louvor de hoje, gostaria de começar lendo os Salmos 95. Venham todos e louvemos a Deus, o Senhor. Cantemos com alegria a rocha que nos salva. Vamos comparecer diante dele com ações de graças, cantando alegres hinos de louvor. Pois o Senhor é Deus poderoso, é Rei poderoso, acima de todos os deuses. Ele reina sobre o mundo inteiro, desde as cavernas mais profundas até os montes mais altos. O Senhor reina sobre o mar que Ele fez e também sobre a terra que Ele mesmo formou. Amém? Que nessa manhã a gente possa estar louvando e adorando esse Deus que é único, esse Deus que é santo, digno de receber todo o louvor. Amém? Amém. Vamos colocar de pé.
Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Deus. Tu és o único digno de receber todo louvor, toda adoração. Só Tu és santo, 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 santo. Não há outro Deus além de Ti, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Vocês conhecem essa música, Amigo de Deus? Se você conhece, me ajuda a cantar, né? Porque a minha voz está meio difícil aqui. Mas vamos relembrar? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz do coração. Ter a paz do coração. Viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Você acredita nisso? Que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus? É uma verdade, assim, tipo, você assim embaixo, né? E aí a minha pergunta é, mais uma, por favor. Você é amigo de Deus? Você se considera, né, amigo de Deus? E aí, pensando, eu lembrei de 2 personagens da Bíblia que foram chamados amigos de Deus. Mas veja bem, não foi assim que pregadores falaram, né? Pregadores famosos falaram, fulano, porque agiu assim, assim, assado, é considerado amigo de Deus, né? Na verdade, o próprio Deus fez questão de registrar ali na Bíblia, com versículo, endereço e tudo ali, né? Que fulano e ciclano são amigos dele,
né? Então, por exemplo, o primeiro, não sei se vocês conseguem ler, né? O primeiro é Abraão. Lá em Isaías 41:8, Deus já falou, né? Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês descendentes de Abraão, meu amigo. Né? Deus falou, Abraão, meu amigo. Lá em Tiago tem um reforço, né? Tiago escreve lá para o pessoal falando, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Né? Então está registrado ali, Deus declarou, né? Abraão é meu amigo. Um outro personagem, uma outra pessoa que foi considerado amigo de Deus foi Moisés. Lá em Êxodo 33:11, fala, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Gente, é muito chique, né? Assim, quando você lê o Senhor, a gente cantou aqui hoje, né? Ele é o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, o Senhor das Leis, Emanuel, e assim vai. Esse Deus falava com alguém pecador de carne e osso, face a face, como quem fala com seu amigo. E você consegue imaginar uma cena que te remete a esse clima de amizade? Né? Por exemplo, quando eu estava pensando nesse versículo, me veio uma cena trivial de, por exemplo, uma pessoa vai na casa do seu amigo e lá toma um café da tarde junto, né, com aquele cheirinho de café passado na hora, aquela fatia de mortadela defumada bem fininha com um pão francês e um queijinho mussarela, um bolo de cenoura com uma cobertura de chocolate, aquela bem molinha, né? E aquele papo gostoso de um ouvir o outro, né? Enquanto um está contando a sua experiência, abrindo o coração, o outro está prestando atenção, se deliciando, reverberando aquilo que o outro está falando, vibrando com as conquistas. Sabe aquele clima assim gostoso? Você já passou por isso? Né? Ou ainda, outra cena que também passou pela minha cabeça quando eu li esse versículo, esse clima de amizade entre Deus e Moisés, como se fossem dois amigos que resolveram então fazer uma caminhada ali no Parque do Povo, né? Só fazer exercício, mas aproveita e vai andando e batendo papo, contando, né, como que foi a semana, como está resolvendo tal problema, né? Então, esse clima de amizade, né? Não sei se para você veio uma outra cena, né? E aí, como isso é precioso, né? Isso é acolhedor, né? Deus, eu imagino aqui, Deus se sentiu acolhido por Moisés, no sentido, ele está me ouvindo, né? E olha a situação, né? Eu creio que Deus, ele sempre acaba tomando a iniciativa. Então, por exemplo, no caso de Abraão, ele chegou para Abraão e falou, né? Então o Senhor disse a Abraão, presta atenção, né? Então o Senhor disse a Abraão 2 pontos. Não foi o Senhor disse 2 pontos, Abraão, saia da sua terra. Foi, então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e me segue, porque eu tenho uma coisa para você, né? Quero te abençoar. E Abraão, né, talvez olhou para os lados, né, e ele falou, vamos, estou junto, eu vou te seguir, né? Abraão respondeu assim, e Moisés? Moisés, depois de 40 anos ali escondido, lá no interiorzinho de Midian, cuidando dos rebanhos, né, do seu sogro, talvez ali ainda com algumas feridas, né, alguns traumas, porque ele tinha fugido do faraó já. Depois de muito tempo, Deus resolve chamar a atenção de Moisés, pôs lá um fogo ali no arbusto, começou a queimar, Moisés viu, se aproximou, e aí Deus chama Moisés o quê? Pelo nome, né? Tá lá em Êxodo 3:4, Moisés, Moisés, né? E não só isso, ele se apresenta, né? No versículo 6, ele fala, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ou seja, nessas duas situações, e eu creio que na maioria das vezes, Deus, ele toma a iniciativa para ser o nosso amigo, para criar um relacionamento íntimo com ele, né?
E veja bem, né, a situação. Não é que Abraão e Moisés falou, eu sou amigo de Deus. Não foi o caso. Eles até poderiam falar. E a gente até pode falar, eu sou amigo de Deus. Mas no caso deles, foi o contrário. Foi Deus que falou, eu sou amigo de Abraão, eu sou amigo de Moisés, eles são os meus amigos. Né? Vocês conseguem ver a diferença, o impacto disso? Né? Um exemplo bem assim, ínfimo, né? Nem se compara com Deus falando, Abraão é meu amigo. Né? Mas só para vocês talvez sentirem esse gostinho. Em 2005 eu fiz a Escola de Treinamento e Discipulado da Jocum. Né? Jocum é uma organização missionária. Né? E lá eu convivi com algumas pessoas e tudo mais. Vivemos 5 meses juntos, tivemos várias experiências, etc. Então conheci, né, 2 meninas. Uma delas, uns anos atrás, assistindo os vídeos do YouTube, né, a Vineyard tinha lançado um CD novo ao vivo e tal. CD não, né? Acho que na época não tinha mais CD, já era só o clipe mesmo. E eu vi essa minha amiga como backing vocal na gravação, né? Assim, nada demais, porque como onde eu fiz ETED era em Piratininga, então a gente até frequentava a Vineyard. Gente, eu tive aula com a Greta Lira, né? Tive aula com o Fabiano Alves. Então não foi para mim uma surpresa vê-la como backing vocal da gravação. Fiquei feliz por ela e tudo mais. O que mais me deixou surpresa é que naquele álbum da Vineyard, eles chamaram o Juliano Som, Heloísa Rosa e a Ana Paula Valadão. E ela cantou junto com a Ana Paula Valadão. E aí, sabe, a sensação que eu quero dizer para vocês é assim, poxa, a gente já fica feliz de alguém conhecido seu ter contato com gente famosa, né? Você fala, uau, que legal, né? Que honra. É algo assim, simplista, né? Não vai mudar a nossa vida, mas você vibra, né? Com alguém tão famoso assim, alguém que você conhece, né? Gravou com alguém hiper mega famoso no nosso meio. Então, uma coisa né, você falar, eu sou amiga de Deus. Uma coisa essa minha amiga, ela chama amiga sim, né? Nós não temos mais contatos, nós nos seguimos no Facebook, mas assim, a gente não conversa e tudo mais. Mas vocês entenderam, né? Então, uma coisa é ela falar, eu cantei com a Ana Paula Valadão, né? Sim, legal, chique, você vibra. Mas aí uma outra amiga minha da ETED, a Angélica, né? Outro dia eu vi a Ana Paula Valadão repostando as mensagens dela. Aí o negócio muda, aí você fala, uau, a Ana Paula Valadão está repostando um stories de uma pessoa que eu conheço, que eu convivi. Não, é muito chique, né? Conseguiram ver essa diferença? Né? Então, é algo ínfimo, né? Então, o que eu quero dizer é a mesma coisa. Então, Deus, que é hiper, mega superior, falar que você é amigo dele, é muita honra. E foi o caso de Abraão e Moisés, né? Assim, agora, por quê? Né? O que Deus viu em Abraão e viu em Moisés para serem amigos? Né? O que atraiu em Abraão e Moisés para Deus chegar ao ponto de falar, fulano é meu amigo? Claro, não vamos desconsiderar a questão da soberania, da graça de Deus, né? Deus quis e pronto. Eu creio que tem esse lado, mas eu acho que em termos de relacionamento, 2 pessoas não são amigas se uma não quiser, não é verdade? Então, a forma como Abraão e Moisés responderam a Deus, como eles foram caminhando com Deus, definiu esse status tão honroso, né? Então, no caso de Abraão, por exemplo, né? Quando Deus falou, sai da tua terra e me segue, né? Ele saiu, ele confiou, né? Ele não mediu esforços, ele largou o pai. Imagina, você se vê largando o seu pai, já na velhice, largar a família, né? É difícil, né? Porque você sente aquela responsabilidade, né? De cuidado. Mas mesmo assim, né? Abraão decidiu sair e seguir e viver essa aventura com o Senhor, né? Ele foi respondendo.
Mesma coisa Moisés, né? Moisés lá, todo ferido, né? E Deus falou, eu quero você para libertar o meu povo. Moisés até falou, não, Deus, manda outro, né? Porque ele estava ferido, coração ferido, né? Mas Deus insistiu e até falou, não, seu irmão vai com você, né? Ele vai falar com você, mas é você que vai tirar o povo lá em meu nome, né? Do domínio do faraó. E aí eles puderam, então, vivenciar, né? Essas bênçãos de Deus, coisas maravilhosas, né? E aí, pensando no exemplo deles, aí eu pergunto novamente, né? Você é amigo de Deus? Né? Você se considera, assim, pronto para ouvir? Né? Então, deixando claro, né? Eu não acho que ser amigo de Deus é só naquilo que eu vou falar, né? Deus é soberano, Deus faz como Ele quer, né? Mas eu acho que é para a gente refletir um pouquinho, né? Pode passar. Deus vai encontrar em você uma disposição de ouvir o que Ele tem para falar? Porque eu acho que isso é meio chave ali para Abraão e Moisés, né? Eles deram bola, eles ouviram o que Deus tinha. Não só ouviram, como eles toparam seguir a esse Deus. Então, primeira coisa, olha para você mesmo, né? Você está disposto a realmente ouvir aquilo que Deus quer compartilhar? Né? Não sei se você já teve alguma experiência assim, né? Com algum amigo seu, alguma situação em que você quis abrir o seu coração, mas aí, conforme você ia falando, a reação das pessoas não era assim tão acolhedora, né? Ou tá, legal, né? Já teve essa experiência? Não é meio chato, né? Não dá um banho de água fria na gente? Porque às vezes você está assim, querendo compartilhar algo legal e a pessoa fala, nossa, legal. Então, sabe aquele, né? Aí muda de assunto, né? Você se sente rejeitado, né? Aquela falta de empatia acaba, às vezes, até desanimando a gente a se abrir para outras pessoas e compartilhar, né? Mas no caso de Deus, né? Será que essa sua posição também, se você já agiu assim com alguma pessoa? Eu provavelmente já devo ter agido assim, né? Infelizmente. Mas será que também não é assim com Deus? Às vezes Deus quer compartilhar algo com você, mas tipo, você não está na mesma vibe, na mesma sintonia com Deus e fala, legal, Deus, depois a gente vê, depois nós vê, né? Segundo, para refletir, seu coração está aberto, está interessado em desenvolver esses assuntos com Deus? Né? Tipo, Deus fala, mostra uma coisa para você, através da mensagem, através da leitura da Bíblia, te chama atenção, mas você está interessado de ir mais para frente, né? Desenvolver essas ideias com Deus? Mas, e também, qual que é a profundidade? O quanto que você realmente quer entender, né? Às vezes o que Deus vai compartilhar, mesmo através da Bíblia, não é coisa muito simples, não. Você tem que ir a fundo, tem que cavar, tem que tentar rever se é isso mesmo, né? Então, o quanto que você está disposto a ir com Deus, né? Independente das provações, independente dos desafios, né? De novo, não acho que ser amigo de Deus depende só disso, mas acho que são coisas para a gente refletir, né? Tá, pode voltar, por favor. E se você está se pensando aí, sou ou não um amigo de Deus numa profundidade, num nível mais high, né, mais alto, né? Ou você está pensando, não, ainda não estou nesse nível, né? Como então? Como desenvolver esse relacionamento com Deus a ponto dele falar, a Líria é minha amiga, seu Deusdete, meu amigo. Como que a gente vai desenvolver essa amizade, essa profundidade com Deus? Né? Eu creio que isso passa pela nossa busca, óbvio.
Mas como? Como que deve ser essa busca? Né? Como que eu consigo acessar esse nível de relacionamento com Deus? Né? Vocês já devem estar falando, oração, leitura da Bíblia, comunhão, né? E com certeza é isso. É isso, só que envolve a sua sagacidade, o quanto que você quer mergulhar. Aqui nós somos todos amigos, mas quantos aqui são amigos mais íntimos? Né? Isso é investir tempo, estar disponível para ouvir, olho no olho, né? Acolher e não ficar cortando, né? Às vezes a gente quer dar um exemplo melhor, ou quer dar uma palavra de ânimo, mas o que a pessoa não quer não é uma palavra de ânimo, ela quer ser ouvida, né? E a mesma coisa com Deus. E pensando em Deus, é o seu momento, o seu tempo com Ele. Você tem investido tempo para parar na presença do Senhor? Parar assim, que eu digo, se aquietar, orar, desabafar com Deus, mas também estar disposto a ouvir ao Senhor? Você tem dedicado esse tempo? Ou ele está sendo assim atropelado? Não, Deus entende, eu estou fazendo isso para Ele, mas Deus entende. Eu vou conseguir parar, sábado eu paro, sento, leio a Bíblia, oro. Ou não, você tem até... Não estou falando que você tem que literalmente parar. O parar é assim, parar a sua mente e falar com Deus. Porque Deus, às vezes, a gente pode orar lavando a louça, tomando banho, né? Limpando a casa, a gente pode orar. A gente pode ouvir a palavra pelo Spotify, tem Bíblias faladas, né? Mas assim, com a concentração, com a atenção em Deus. Mas você tem reservado esse tempo para ter essa troca com Deus? Né? Isso, gente, é fundamental. Porque isso vai fazer com que a gente reflita, a gente entenda o que Deus está falando, isso vai fazer a gente crescer, vai fazer a gente ser um cristão mais forte, né? E tá, eu sei, eu estou falando trivial, né? Mas eu vou bater nessa tecla de novo, como eu tenho falado toda vez que eu estou aqui compartilhando a palavra, sobre a importância de estudar a Bíblia, né? Porque muitas vezes a gente se alimenta ou de uma leitura rápida da Bíblia. Tenho 5 capítulos para ler hoje, então você corre e lê os 5 capítulos. Mas o quanto que você degusta, né? E o que é degustar? Degustar é você entender o contexto, né? É você ler, às vezes, o comentário bíblico. Porque o comentário bíblico não é assim, foi inspirado de forma sobrenatural, né? Mística por alguém, pelo Espírito Santo, aí o cara foi lá e fez o comentário. Não é isso. Uma Bíblia séria vai ter comentários de gente que é especialista, né? Pessoas que mergulharam na cultura hebraica, aramaica, grega. Eles têm gabarito, eles têm respaldo para escrever aqui. Gente que é arqueologista, né? Eu estava vendo um podcast do Luiz Saião, ele falando como que ele coordenou a tradução da NVI, e ele falou, tinha tudo quanto é tipo de denominação. Não tinha só batista, não tinha só presbiteriano, que é da linha mais, né, tradicional. Tinha gente pentecostal, né? Tinha gente, talvez que nem era cristão, mas que era especialista, por exemplo, na gramática portuguesa, né? Porque precisa escrever certo para a gente entender certo. Então, assim, existe uma riqueza, né? Por exemplo, na leitura da Bíblia. Só que, muitas vezes, a gente está mais assim pensando, não, minha meta é o ano bíblico, vou ler a Bíblia o ano todo. Mas o conteúdo profundo passa despercebido, né? E Deus pode falar em tantos detalhezinhos, né? Você já experimentou isso? Essa leitura mais minuciosa da Bíblia e descobriu assim quanto que, poxa, com esse contexto faz todo sentido porque fulano e ciclano agiram dessa forma, né? E muitas vezes hoje, eu entendo, pela correria, a gente acaba recorrendo às mensagens, né? Que muitos pregadores vão falando. Graças a Deus a gente tem, eu mesmo, por exemplo, ouço muito o Luiz Saião, né?
Graças a Deus pela tecnologia, que a gente pode recorrer a essas pessoas renomadas, né? Mas, se a gente mesmo não para, você e Deus, aquele momento para ler a mensagem que Ele te passou, né? No meu caso aqui tem não menos do que 2.000 páginas, né? A mensaginha dele, mas se a gente não para, assim, você mesmo, eu mesma, ler com os meus próprios olhos e degustar eu mesma, né? A gente perde muita coisa, né? Deus tem muito para falar com a gente, e isso vai fazer você amadurecer, vai fazer o seu cérebro raciocinar de forma correta, não passivamente só ouvindo, né? Mas seus neurônios vão ter novas conexões e a leitura da Bíblia ela vai ficar mais fácil também, né? Então, você me ouvindo talvez deve dar até aquela desanimada. Ai meu Deus, mas ler a Bíblia dá todo esse trabalho, né? E eu responderia para você, eu acho que o básico você quer ouvir o Senhor? Você está com disposição de ouvir o que Ele quer falar? Não o que você quer apenas ouvir, né? Porque às vezes a gente já ouve ou lê já com um viés, né? Um viés como eu quero a resposta de Deus. Você está com o coração disposto a confrontar o seu próprio coração, a sua própria interpretação, lendo comentários, ouvindo pregações da mesma passagem, de diferentes pregadores? Você quer se esforçar, né? E aí eu creio que essa busca mais profunda por Deus, de leitura que reflete na oração, vai te levar a um nível de amizade com Deus mais profundo. Eu vejo que é um dos caminhos. E é isso que eu quero estar incentivando para vocês, né? E aí você pode falar, né? Mas eu estou lembrando aqui que Jesus disse que Ele falou assim, né? Não chamo vocês mais de servos, mas chamo vocês meu amigo. Então eu sou amigo de Deus, porque eu aceitei a Jesus, então eu sou amigo de Deus. E eu diria nesse momento, calma, respira, né? Nós não estamos falando aqui de salvação, né? Se você aceitou a Jesus, se você confessou com seus lábios que Ele é o Senhor, né? Se você invocou o nome do Senhor, você foi salvo e ponto. Não estamos falando de salvação, nós estamos falando de relacionamento com Deus, né? Uma vez que você é salvo, você pode escolher ir mais fundo nessa amizade com Deus ou não, né? Você pode decidir crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente, né? De forma mais constante, rápida, ou não, ou indo, hoje eu vou buscar o Senhor, não, já estou salvo mesmo, eu estou fazendo minha parte, estou servindo na igreja, né? Ou não, você pode, não, eu quero ser melhor, Deus, eu quero te ouvir, eu tenho sede do Senhor. Quantas vezes nós cantamos, né, tenho sede de ti, mas a nossa prática reflete, né, realmente? E aí, pensando, né, nessa coisa, nesse versículo, quando Jesus fala, não vos chamo mais servos, em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai eu lhes tornei conhecido, né? Jesus disse isso, olhando o contexto, na última ceia. E quem que estava na última ceia? Os discípulos. Quem eram os discípulos? Os discípulos foram aqueles que largaram tudo, para seguir Jesus em pelo menos 2 anos e meio. Né? Então não era qualquer pessoa, né? Eram pessoas que resolveram seguir sinceramente, honestamente, estavam com o coração aberto para ouvir o Senhor naquele pequeno tempo, né? Esses que sentaram na mesa, esses que Jesus lavou os pés, esses foram aqueles que Ele chamou naquela hora de amigos de Deus, né? E eu queria então encerrar, né, esse momento, deixando esse incentivo para vocês pensarem, na medida que você puder, né? Você conhece sua vida, você conhece os seus desafios, suas lutas, mas o quanto que você pode se aprofundar mais com Deus, a ponto de ser chamado, de Deus chamar você, né?
esse aí é meu amigo, esse aí está disposto a me ouvir, né? E não só me ouvir, está disposto a fazer por mim, né? A fazer a minha obra com o meu coração, com o coração aberto para ouvir os meus detalhes, né? Eu acho que tem o exemplo da Marta e da Maria, né? Fica para outro dia uma meditação mais assim, mas Jesus fala, Maria escolheu a boa parte. E qual era a boa parte? De estar sentada ali ouvindo a palavra de Deus. Tem muita coisa para fazer, Marta não estava errada. Imagina, ela tinha que cozinhar para um monte de gente lá, deixar tudo certo, né? Porque Jesus estava ensinando, os homens estavam aprendendo, então tinha coisa para fazer, para não faltar nada. Então Marta não estava errada. Mas naquela hora, Jesus já estava prestes a ser crucificado, já estava no final do ministério dele. Naquela hora, talvez, por mais que não deixar faltar nada fosse importante, o mais importante era ouvir as últimas palavras de Jesus naquele momento. Então talvez valeria a pena estar nos pés de Jesus naquele momento. E Maria escolheu a boa parte, né? E a gente vai escolher a boa parte, que é parar aos pés de Jesus, né? Dar atenção ao que Ele tem para falar para nós, né? Como um último exemplo, ali voltando para Moisés, né? Em Êxodo 20, ele está passando para o povo os 10 mandamentos, né? E chega uma hora que o povo fala assim, e na hora que Moisés está passando os 10 mandamentos para o povo, tá aquele show de luzes, né? Trovões, tremores, depois vocês podem conferir lá em Êxodo 20, no versículo 18 em diante. Só que o povo vendo tudo aquilo, ouvindo os 10 mandamentos, vendo aquele esplendor do Senhor, o povo ficou com medo. E aí o povo falou, não, Moisés, nós não queremos chegar perto de Deus, não, chega você, o que você falar eu vou acreditar, né? E para aquela época até fazia sentido, porque Jesus ainda não tinha vindo, precisava de um mediador, né? Mas hoje Jesus já é o nosso mediador, nós cantamos, né? O véu que separava já não separa mais, né? Temos livre acesso hoje ao Senhor. E hoje, qual tem sido a nossa posição? A gente tem sido mais a posição do povo, que fala, pastor, busca lá a palavra, tudo que o Senhor falar eu vou acreditar. A gente está mais assim? Ou a gente está mais como Josué, que persistia lá, ficava no pé de Moisés, né? E queria se achegar perto de Deus. Como que você está hoje? Está mais assim, eu vou obedecer o que me falarem? Você vai estar lá buscando essa intimidade com Deus, né? E agora, para finalizar mesmo, né, eu queria ler um versículo em Hebreus, que eu acho que é um puxãozinho de orelha para todos nós, não um puxão de orelha, mas talvez um alerta, né? Assim, ei, você está quantos anos na igreja aqui? Né? Em Hebreus 5, no versículo 11. Hebreus 5, versículo 11. Né? Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, do que o autor de Hebreus ele está explicando lá para trás, né? Está falando, é coisa difícil, a gente tem que te explicar muita coisa. Aí continua no versículo 11, porque vocês se tornaram lentos para aprender, embora a esta altura já devessem ser mestres. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir entre o bem, tanto o bem quanto o mal. Até aqui. Então, às vezes a gente já está tantos anos na igreja, eu mesmo, vai fazer 30 anos que eu estou na igreja? Alguma coisa do gênero, né? Poxa,
Talvez eu já teria que estar mais madura, né? Mas sou lerda para aprender. Eu não quero ser mais lerda, eu quero estar voando, eu quero estar assim, sendo alguém apta para trabalhar, para servir, para falar, né? Então eu tenho que melhorar, né? E aí eu jogo para vocês, e vocês, né? Se avaliem. Vocês se identificaram aqui? Vocês estão mais no leitinho? Ainda fazendo as mesmas coisas? Não saiu do lugar desde lá dos primeiros anos de cristianismo? Ainda está nesse mesmo nível, né? Será, gente, que a gente não precisa mudar? A gente crê que a igreja é do Senhor, não é? A gente crê que essa igreja tem que fazer diferença nesse mundo, que nós temos que pregar o Evangelho, né? Que nós temos que demonstrar o amor de Deus, né? E será que a gente não tem que dar uma esticadinha, uma alongadinha a mais, né? Não só na comunhão, né? Mas assim, do nosso amadurecimento espiritual. Eu acho que quanto mais maduros nós formos espiritualmente, mais amigo de Deus a gente vai ser. Mais Ele vai ter liberdade de compartilhar, sabe? De te falar coisas novas, né? Se Ele encontrar esse coração disposto, né? E eu queria encerrar esse momento, então, né? Se você se sentiu tocado, sentiu a sua orelhinha sendo talvez um pouquinho puxada, né? Se você reconhece que precisa melhorar mais, né? Esse relacionamento com Deus, estar mais disponível para Deus, para ouvir de verdade o que Ele quer, não o que eu quero entender, né? Eu queria que você orasse agora, fechasse os seus olhos e falasse com Deus, né? Talvez pedir perdão, né? Que eu ando meio preguiçoso espiritualmente. Mas que a partir de hoje, Deus me ajuda a ser alguém melhor, alguém que busca a Tua Palavra, né? Se coloque diante de Deus agora, ore, fala: Deus, eu quero ser chamado de Teu amigo, Teu amigo, porque não existe nada melhor do que ser Teu amigo. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do de Jesus, meu bom pastor. Você quer perceber essa grandeza de Deus? Então, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar desse amor. Esse amor enche nosso coração de paz, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão. E assim nós vamos perceber a grandeza do poder desse Deus, a unção
coração o poder do Espírito Santo se manifestando na sua vida. Pastor. Amém? Então que assim seja, que Deus abençoe todos vocês. E aquilo que não bateu no seu coração, você descarta, tá bom? Agora, se algo tocou seu coração, não precisa engolir de vez, vai sentindo, vai digerindo, né? E se for de Deus, que frutifique, que floresça, que você dê frutos. Que a batalha é grande, tá faltando gente para essa seara, a gente precisa de muita gente para trabalhar, mas gente capacitada, né? Não com qualquer serviço, a gente precisa de gente capacitada. Então que Deus abençoe a todos nós. Amém? Para mim, particularmente, faz muito sentido, né, essa reflexão nessa manhã. Isso porque eu sou resultado, né, de um ambiente de igreja e de um ambiente em que o meu pai foi um líder espiritual. Em ambas as frentes tem o seu lado belo e o seu lado complexo e complicado, que a gente, pelo Espírito Santo de Deus, precisamos trabalhar. Com isso quero dizer que diante da minha infância, por causa que o meu pai tinha essa profissão de mudar de igreja em igreja, eu não fiz conexões, eu não fiz amizades. E quando se fala em amizade, a gente precisa de um tempo, né? A gente não faz amigos de uma hora para outra, né? E meu pai era uma gestão que mudava de 4 ou 5 anos mais ou menos. Então, quando a gente, na adolescência, quando a gente fazia, quando ia começar a fazer links de relacionamento, tinha que mudar. Aí eu criei um mecanismo: não vou fazer amigo. Eu fiz essa opção, né? Então, mas quando a mensagem nos desafia, né, ser amigo de Deus, uau! Aí eu não tenho desculpa, né? Eu estou mudando de endereço, né? Então eu tenho que fazer uma amizade, uma conexão, né, com o Papai do Céu. Mas eu entendo que somos desafiados a amar a Deus e amar o próximo. Então, essa questão da amizade, né, de relacionamento, eu tenho encontrado no discipulado. O discipulado é algo que eu tenho entendido de que eu preciso ter amigos. Eu não posso ser um pastor solitário, porque pastor, um gente solitário é complicado, né? Então, e se a gente quer ser amigo, a gente tem que investir, gastar tempo e ser profundo. Eu não quero ser profundo nos meus relacionamentos, eu quero ser superficial. Mas Jesus nos fala para ser amigo, a gente tem que ser profundo, né? Para com Deus e para com as pessoas. E que possamos então cada vez mais sermos amigos de Deus, amém? E nós nos cuidarmos uns aos outros, sermos amigos uns dos outros, amém? Alguém quer ser meu amigo aqui? Vamos ficar todo mundo de pé. Pai, muito obrigado por esse banquete espiritual marcado pela Tua presença, doce presença essa que fala no cerne do meu coração, do cerne da Tua igreja, com respeito a essa necessidade e urgência de sermos amigos de Deus, de termos essa identidade espiritual, Senhor Pai, a larga, a profunda. Oh Deus, no meu coração esta comunidade, que possamos ser uma geração de discípulos realmente com esse DNA, somos amigos de Deus, Senhor Pai, oh Deus, e assim produzirmos frutos, Senhor Pai, e ajuda-nos também a sermos amigos, sermos uma comunidade, uma igreja, oh Deus, que exerça, Senhor Pai, essa questão da fraternidade, do amar uns aos outros, Senhor Pai. Oh Deus, por isso nós oramos, gratos por essa boa semente que o Senhor lançou
e que desde já, ó Deus, Satanás não venha roubar, mas que venha, ó Deus, fazer transformação. Ó Deus, queremos cada vez mais, ó Deus, ser amigo do Senhor e nos aprofundar cada vez mais na sua boa, perfeita, agradável vontade, e que toda honra, toda glória a Ti somente em Cristo Jesus. Por isso nós oramos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, desde agora para todos sempre. Amém.